Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, estabelecido pela Lei 10.439 de 2002. O principal objetivo desta data é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença, que na maioria das vezes não é curável, mas quando tratada é possível prevenir suas complicações. Hoje o nosso convidado é o Dr. Célio Fal, que vai nos falar sobre este tema tão importante. E nesta sexta-feira nós celebramos o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão. E para falar sobre este tema, que é extremamente importante e que pode afetar pessoas muito jovens, como pessoas de mais idade, está conosco o cardiologista e diretor técnico do Hospital Unimed, Dr. Célio Fal. Doutor, bem-vindo à TV Erechim hoje para falar de um tema que é preocupante. Muitas pessoas com problemas de pressão, outras têm problemas e não sabem e sentem mal-estar no fazer uma simples caminhada, às vezes, e não procuram atendimento médico. Olá, Sandra, aos nossos telespectadores, obrigado pela oportunidade. Sempre é importante a gente trocar informações com o nosso público. Ainda, né, Sandra, a principal causa de morte no mundo moderno entre os adultos são as doenças cardiovasculares. Acidente vascular encefálico, popularmente conhecido como derrame, e o infarto agudo do miocárdio. Nessas pessoas que perdem a vida por conta dessas duas doenças, a hipertensão está presente. Por exemplo, nos pacientes que têm a derrame, né, de cada 10, 6, 7, dependendo da região, tem hipertensão. Daqueles pacientes que morrem por infarto, no mínimo 50% tem hipertensão. Então, se a gente vai fazer um raciocínio lógico, qual é o nosso grande inimigo hoje? Chama-se hipertensão arterial. É o inimigo silencioso, nem sempre lhe dá sintoma. Nós não temos culturalmente, né, Sandra, o hábito de verificar a pressão. E fica já uma pequena dica, uma orientação para quem está nos ouvindo e nos vendo, de que acima dos 30 anos, né, com histórico familiar de hipertensão, coloque nos seus hábitos. Assim como a gente vai cortar o cabelo, a gente como vai fazer barba para quem tem barba, a gente vai calibrar os pneus do carro, abastecer, pelo menos uma vez por mês, verificar a pressão. Esse é um bom hábito. Não esperar ter sintomas, né? Porque às vezes quando a gente espera pelo sintoma, já pode estar acontecendo alguma das complicações da pressão. Os pacientes nos perguntam, né, e os próprios alunos na universidade, por que nós tratamos a pressão? É um número, né? E por que a gente trata? Justamente para evitar as complicações. Como a gente falou no começo, né, Sandra? O infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, o derrame, e a insuficiência renal. Muitos dos pacientes que estão lá hoje no Hospital Santa Terezinha, no serviço de hemodiálise, muitos daqueles que estão lá estão por diabetes e hipertensão. Uma das principais causas de perda da função renal que precisa de um tratamento dialítico é hipertensão e diabetes. Então fica esse alerta, né, da importância nessa data em que a gente lembra, né, de cuidar da saúde e evitar a doença, e naqueles pacientes que já têm o diagnóstico de hipertensão, que façam um acompanhamento rigoroso com seu médico. E acima de tudo, né, Sandra, não posso perder essa oportunidade, né? Não parem tratamento, não mexam no tratamento sem trocar uma ideia com o seu médico. Verdade. A gente pode sim fazer um ajuste, né? Não está se sentindo bem, vamos ver por quê, qual o remédio que está trazendo esse desconforto, o que está acontecendo. Aí, em conjunto, o paciente e o seu médico, eles vão detectar isso e vão tomar uma atitude para que a pessoa fique bem. Eu sempre digo assim, nós temos que tratar a pressão, né? Controlar a pressão arterial, o cuidado dessa questão, mas não trazer um prejuízo ou um mal-estar, né? Porque isso faz com que a gente perca a vontade, né? A intensidade de cuidar e tomar os remédios. Então, essa dica, assim, não pare, sempre troca uma ideia. É possível, sim, às vezes os pacientes nos perguntam, né? É possível tomar mais remédio ou menos remédio durante o período? Sim, né? Nós temos pacientes que no verão, né, a gente diminui a dose, a intensidade dos remédios, e no inverno volta para o normal ou até incrementa um pouco, porque a gente sabe que o frio, ele eleva a pressão. Então, todos esses ajustes, né, Sandra,
e a quem está nos assistindo, deve ser feito em conjunto, né? O seu médico e o paciente, que é quem sente os sintomas, tem os sintomas, melhor dizendo, e que nos traz essas informações. E a gente tem que ter a capacidade, né, a tranquilidade, a humildade, né, de em conjunto trabalhar essas questões com o paciente. Doutor, eu cresci ouvindo minha mãe sempre dizer o seguinte, quando tu sente aquele mal-estar, que tu tá meio zonzo, é porque a tua pressão baixou. Coloca um pouquinho de sal embaixo da língua que vai passar. E se a pressão subir, coloca sal também, o que se faz? Essa é a traiçoariedade, se assim a gente pode usar essa expressão. A questão, primeira, que a tontura, Sandra, ela pode ser tanto por baixa quanto por alta. Os pacientes que procuram no consultório porque notaram que a pressão está acima do normal, ou que procuram atendimento no nosso pronto atendimento, lá da Unimed, dos outros hospitais da nossa cidade, procuram por tontura. Então, nem sempre é uma ou outra. Teve o sintoma tontura, verifica a pressão. Se está alta, não coloca sal, que vai aumentar mais. Se está baixa, não tem, assim, uma comprovação científica maior sobre essa questão, né? Mas é uma cultura e realmente ela pode ter uma repercussão, assim, momentânea, transitória do famoso sal embaixo da língua, né? Para a pressão mais baixa, que a gente observa isso, Sandra, principalmente no verão, Sim. Geralmente é porque a pessoa está atrás em líquido, né? A gente transpira mais, a gente faz mais esportes, exercício, né? No verão se pratica... A temperatura é altíssima. Exatamente. Então, a gente perde líquido pela transpiração, enfim, pelo calor. Sempre lembrar de ingerir bastante líquido. E uma outra informação que eu acho importante. Quando a gente sente sede, é porque está nos faltando 1/3 da quantidade de líquido que nós precisamos. Então, nós já estamos atrás em mais ou menos 30% da quantidade de líquido necessário para nós. Também lembrando, né, 70% do nosso peso corporal é líquido. Então, a maior parte do nosso corpo é líquido. Então, o líquido, sim, ele é importante. Uma pequena ressalva, tem alguns pacientes que não podem tomar muito líquido, mas isso é uma exceção. Certo. Doutor, quando a pressão está acima do normal, geralmente a gente se assusta quando vê uma pessoa em casa com aquela pressão alterada, com medo que tenha um AVC ou outro problema. Tem que correr mesmo para o pronto-socorro? O que a gente faz nesse momento? Às vezes as pessoas vêm no pronto-socorro e extremamente assustadas, né? Com, por exemplo, 16/9, 16/10. Se não tiver com sintoma, não precisa se assustar. É óbvio, né, que não podemos deixar essa pressão sempre assim. Mas ela pode, sim, se for à noite, por exemplo, deixar para o dia seguinte procurar um atendimento médico de forma eletiva, né? Não precisa sair correndo para o hospital, né? Monitora a pressão, fica calmo, fica tranquilo, um chazinho de cidreira ali, né? Mas se tiver com sintomas, aí sim é interessante que procure o pronto atendimento. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, né? Vômito e dor no peito. Se tiver com a pressão alta, com alguns sintomas desses aí, é sinal de que ela está num nível que para aquela pessoa já está gerando problema. Por que a gente fala isso? Não é incomum, né, Sandra? Aqui no nosso consultório, chegam os pacientes para uma consulta normal e você vai verificar a pressão 18/11, 19/10. Também sempre lembrando que tem aquelas pessoas que quando vão no consultório a pressão está um pouco mais alta. É a chamada hipertensão do avental branco. Então, objetivando assim, está um pouquinho mais alta, até 16/10. Não está com sintoma, calma, toma um chazinho, se acalma, né? Espera umas 2 horas, verifica a pressão, não fica olhando de 5 em 5 minutos, fica mais ansioso, ela vai subir mais. Se acalma, dali umas 2, toma um chazinho, dali umas 2 horas, né? Assiste um joguinho do Inter, tudo bem. Dali umas 2 horas, verifica a pressão. Se tiver com sintomas, sim, aí a gente, né, Sandra, aconselha que
procure o pronto atendimento, tanto de dia quanto de noite. Pois é, doutor, o senhor falou de ter, de repente, um aparelho de pressão em casa. No mercado existem inúmeros modelos e tipos de aparelho, porém, alguns até o Inmetro alerta de que não são aparelhos certificados, que eles não vão dar uma claridade no resultado. O senhor tem alguma dica de que tipo de aparelho, ou se é de pulso, ou se é aquele mais antigo, qual a gente deve ter? Hoje a orientação, né, Sandra? Aqueles Sim. mais antigos, aquela coluna de mercúrio nem pode mais isso, não tem mais, né? Existe aquele sistema de reloginho, que é um sistema aneroide, né? Aí, para aquele, precisa ter o estetoscópio, né? E aí já precisa de um certo treinamento para ouvir as batidas e saber quanto que é a máxima e a mínima. A recomendação para o que se chama de medida residencial da pressão arterial, né? Ou também chamada de medida da pressão arterial, a recomendação são aparelhos digitais, que daí não precisa daquele aparelhinho que bota no ouvido, o estetoscópio, de braço, né? Porque quanto mais distante do coração for verificada a pressão, ela reflete com menos segurança, precisão, ou qual que é realmente a pressão. Então, os aparelhos para pulso a gente não tem recomendado, não é o ideal, serve para a gente ter, assim, colocar na mala quando vai viajar, que fica mais fácil de lidar, mas para ter em casa são aparelhos de braço, digitais. Os que estão acreditados, né, que estão certificados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e as sociedades europeia e americana, é aparelho desse tipo, da marca, vai o merchandise, né? Da marca Omron, O-M-R-O-N. Tá? Então, até os trabalhos de acompanhamento, todos os trabalhos científicos são feitos com aparelhos dessa marca. Alguns medicamentos que a gente acaba tendo que tomar aí no decorrer da vida por diversos problemas de saúde acabam mexendo com a pressão, fazendo um desequilíbrio. É preciso consultar um cardiologista quando isso acontece ou o próprio médico de uma outra especialidade vai conseguir equilibrar para que não aconteça, mesmo mantendo a medicação? A maioria dos colegas sabe lidar com essa questão, certo. Porque normalmente são medicações que são agregadas ao nosso arsenal terapêutico de uma forma transitória. Por exemplo, eu estou com uma amigdalite, vou tomar antibiótico uma semana, isso não vai interferir na minha pressão, tudo bem. A gente tem um certo cuidado para o uso crônico de algumas medicações, principalmente os anti-inflamatórios, né, e o corticoide. Então, aí sim, o médico, o nosso colega que vai prescrever, ele normalmente lida bem com isso, né? Mas, na maioria das vezes, ele manda para que a gente dê uma ajustada e faça um acompanhamento. Então, o uso crônico ou prolongado de corticoide, principalmente o corticoide, aí sim a gente tem que fazer alguns ajustes, porque a tendência do corticoide é elevar a pressão, assim como a tendência do corticoide é alterar o diabetes. Então, os nossos telespectadores que estão ouvindo, né, que a gente está falando de hipertensão, vão dar um pitaco aí no diabetes também, que se tem que usar corticoide, tem que cuidar. Né? Já falando de medicamento, estava falando em off com a Sandra antes, né, o grande inimigo nosso hoje não está no diagnóstico da hipertensão, nem no tratamento da hipertensão, está na adesão dos pacientes ao tratamento. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande ainda, não sabe direito o que está acontecendo, né? Várias alternativas, várias medidas, várias políticas de engajamento do paciente, né, ao tratamento, porque as pessoas acabam indo nas informações desencontradas, né, do público em geral, da mídia, que nem sempre tem um cunho científico, né? Hoje a informação ela globalizou, mas globalizou tudo. A informação boa e a não muito boa, né? Sempre lembrar então aos nossos telespectadores, né, que a hipertensão ela é uma doença crônica, né, e que não tem cura. Isso a gente fala às vezes para os pacientes no consultório, eles ficam assustados conosco, né? Mas é sinceridade, não tem cura. Ela tem controle. Ela tem controle. Então, assim, não abandonar tratamento, que ela vai subir. Essa é a regra de ouro.
Porque toda hora, né, Sandra, vem um paciente que, eu estava bem, medi a pressão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, está normal, parou o tratamento. Pode até ficar uns dias com ela bem, mas ela vai passar os dias e ela vai subir de novo. Doutor, até pouco tempo, os próprios cardiologistas sempre nos orientavam a evitar o excesso de sal na comida. Claro que o excesso sempre vai fazer mal, mas o sal é vilão para a pressão? O sal é vilão. Mudou um pouco, né? Tem algumas coisas que as coisas vão... Tem algumas situações, algumas informações que a ciência vai nos mostrando. Por exemplo, quando logo eu terminei minha especialização em cardiologia, que eu vim para trabalhar aqui em Erechim, que agora esse mês faz 34 anos, né? Olha só. A primeira coisa, quando uma mulher vinha consultar com hipertensão, a gente pedia: toma anticoncepcional? Tinha que parar. Hoje a gente sabe que existem anticoncepcionais novos com doses menores de hormônio, doses balanceadas de hormônio, enfim, não se precisa mais. E uma vez a gente orientava os pacientes para parar o sal, tira o sal. Não. Nós precisamos do sal, né? Ainda mais assim, o nosso sal ele é iodado, então ele auxilia na prevenção de algumas alterações da glândula tireoide, importante isso, né? Mas realmente tem que controlar. A nossa alimentação, Sandra, ela é muito salgada. A nossa região aqui, a região sul do Brasil, pelas tradições, enfim, gastronômicas, né? E sempre bom lembrar que, além do sal adicional, aquele que a gente acrescenta, a maioria dos alimentos tem um sal próprio, que é chamado sal intrínseco. Então, isso não tem muito, às vezes, como a gente medir. Se a gente compra um alimento industrializado, hoje tem no rótulo. Mas, por exemplo, a batata tem sal. Aí você corta uma batatinha e vai fazer em casa para assistir o jogo do Ipiranga. Coloca mais sal. Não precisa, né? Pois é. Mas batatinha sem sal é brabo, né? É verdade. Então, assim, tudo na vida, né, Sandra, é uma questão de moderação. Tem que dosar. Né? Tudo tem que dosar. Não fazer exercício é ruim, fazer demais não tem comprovação que traga grandes benefícios. Tudo é questão do equilíbrio. Tudo na vida é um eterno equilíbrio, né? Então, aí é que a gente tem que trabalhar. Falando nesse equilíbrio que a gente precisa ter, depois da pandemia, e que a gente passou todo aquele período fechado em casa, sem a convivência social, a impressão que dá é que as pessoas estão querendo viver todos os dias o que não viveram naqueles 2 anos. Excesso de bebida, excesso de comida ultraprocessada, e isso tudo tem acarretado no aumento de problemas cardiológicos através da hipertensão? Tem, infelizmente. Em jovens também? Em jovens. E isso é que está mais nos assustando, nos preocupando. A incidência de doenças cardiovasculares, né? Sim. E de eventos graves, né, cardiovasculares em indivíduos cada vez mais jovens aumentou. Infelizmente, isso aumentou. Por conta de uma série de coisas, né? Eu acho, né, Sandra, que a pandemia ela nos trouxe algumas alterações de cotidiano, né? Sim. Num primeiro momento, ela nos deixou mais retraídos, a gente quase não saía, com aquele medo ainda, e depois que foi passando o medo, as vacinas, etc., aí explodiu. Todo mundo quer viver intensamente, né? Verdade. Então, beach tênis, é pádel, é caminhada, é tênis, é festa, é churrasco, né? Calma, vamos com calma. Tem que ter um momento para relaxar também, né? Voltar para si, para dentro de si. Mas teve outras questões, eu acho que assim que tenha impactado aí. A questão da reposição hormonal, eu acho que ela está desequilibrada. Existe sim necessidades específicas, né, de reposição hormonal, que devem ser guiadas pelo médico. Então, dosar a testosterona, quem sabe o que é normal e quando tem indicação de reposição é o médico. Não é a amiga? Não. E não é o dono da loja, o dono de outros lugares. O uso, talvez, indiscriminado de anabolizantes também tem impactado aí, a gente faz esse alerta, né?
Eu alerto bastante os alunos lá na universidade a questão dos energéticos, a combinação do energético com a bebida alcoólica aumenta muito o risco de arritmias, né? Porque a gente pensa só na hipertensão e no infarto, mas a gente pode perder a vida por arritmias. E arritmias graves, né? A associação do álcool com o energético, ele aumenta assustadoramente o risco de arritmias complexas, chamadas complexas ou graves, né? Então, eu acho que essas coisas, assim, estão num momento bem conturbado. Muita desinformação. Sim. Né? A gente acha que é informação que as mídias nos trazem, na verdade, do ponto de vista científico, e nós, como médicos, temos essa obrigação, quando tem a oportunidade que nem hoje tu estás me dando, de alertar para isso. Alertar os pais, as pessoas que estão nos ouvindo, para cuidar dessa questão aí, né? E aí, uma outra questão, né, Sandra, é assim, ó, nós não soubemos ainda de tudo quanto a Covid deixou de herança. É, isso aí. Né? A Covid é uma doença com uma característica inflamatória, né, grave, assim, ela trazia uma explosão inflamatória, ela trouxe uma explosão inflamatória, então, a nível circulatório, a nível cardíaco, a nível pulmonar, que o tempo é que vai nos mostrar o tanto quanto isso vai nos deixar de herança e de sequela. Então, não passou a era Covid ainda não. Nós não temos mais aquela fase grave, de alta mortalidade, morbimortalidade pela Covid. Porque a incidência ainda está razoável, viu? A gente vai no hospital ali, ainda tem Covid. Todo dia eu vejo lá no nosso pronto atendimento pacientes com sintomas gripais, é gripe, testa Covid, é Covid. Então, ela está ainda aí, claro, bem menos intensa, está morrendo bem pouca gente por conta da Covid, mas não dá para baixar a guarda. E o tempo é que vai nos mostrar o que ela nos deixou de herança. Além do impacto psicológico, né, o impacto econômico que trouxe aquela vez, enfim, humano, né? O tempo vai nos deixar algumas mensagens ainda. Desde que idade a gente já tem que procurar um cardiologista ou ficar mais atento ao que o nosso corpo está dizendo? Se o nosso corpo está inflamado, se estamos com excesso de peso, se a pressão de repente está desregular e a gente não se dá conta e de repente tem um problema mais grave lá na frente? Existem várias diretrizes, o direcionamento das sociedades de cardiologia, assim, é diferente, né? Porque você pega a população, a própria, assim, o que é normal de pressão para o Brasil e para a Europa e os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, eles são mais rigorosos. Por quê? Porque eles têm um alto índice de obesidade. Sim. Né? Então, cada população, um exemplo, assim, dose de remédio para nós é uma dose, você vai para o Japão, é uma dose menor, por conta do biotipo deles, enfim, tem uma série de coisas. Mas eu costumo, assim, trazer como mensagem, né, Sandra, homens que têm histórico familiar de doença cardíaca, com 30 anos tem que ir no cardiologista. Mulheres com histórico familiar de doença cardíaca com 40. Por quê? 35, 40, né? Depende também como a pessoa está, né? Se ela tem um histórico familiar e ela tem diabetes, ela tem que ir precocemente. Se ela tem um histórico familiar, ela tem sobrepeso, obesidade e fuma, tem que ir, né? Mas aquela pessoa aparentemente assim saudável, né, que não fuma, não tem diabetes, está com peso controlado, pratica exercício, homens 30, mulheres 40, porque a mulher tem uma certa proteção até o período de produção hormonal. O hormônio natural protege as mulheres. Né? Até teve uma época que se fazia muita reposição hormonal quando a mulher entrava na menopausa, achando que, se protege durante o período que ela está produzindo hormônio, vamos usar hormônio. O que as pesquisas mostraram? Não trouxe grande benefício cardíaco e aumentou o número de câncer de mama. Então, se parou de fazer isso aí. Né? Eu me lembro que a minha mãe e todas as mães fizeram reposição hormonal, né? Tomavam hormônio. Então, a recomendação, então, a mensagem que a gente deixa é 30 para homens, 40 para mulheres, 35 para mulher, dependendo também do seu perfil, né? Aquelas pessoas que estão um pouquinho fora daquilo que manda o figurino,
alerta. Alerta, acendeu a luz vermelha. Exato. Porque a hipertensão, né, Sandra, é uma doença de transmissão hereditária, né? Tem uma hereditariedade. De cada 10 pacientes hipertensos, 9 são chamados hipertensos primários ou essenciais, ou seja, é próprio dele, não tem uma outra doença que está produzindo. Pois é, doutor, eu quero te agradecer por estar aqui. A gente não vai deixar também de falar do nosso Hospital Unimed, que é um hospital para todos. Tendo ou não convênio, o hospital atende quem bater lá na porta. Com certeza, nós estamos assim num período de crescimento, né? Sempre em parceria, né, com as outras casas de saúde da nossa cidade, com os outros convênios. Eu acredito que a gente só cresce em grupo, né? As coisas têm que ser feitas em harmonia, né? Não tem um ganha e outro não ganha. Nós temos assim ainda um período do dia em que o nosso pronto atendimento não está aberto ao público. Nós atendemos das 7 da manhã às 10 da noite, então depois desse horário, obrigatoriamente os nossos usuários do sistema Unimed têm que procurar os outros hospitais, não tem problema, serão atendidos, muito bem atendidos, né? E a gente está numa fase de crescimento, estamos lá terminando a ampliação, vamos dizer assim, a construção do novo pronto atendimento, né? E a construção anexa do centro de imagem. Então, tudo aquilo que é imagem, né? Raio-X, chegou, o aparelho de tomografia está sendo instalado, né? Então, vai ter, essas duas áreas estão interligadas, né? Mais um avanço ali do nosso Hospital Unimed. Numa fase de aprender, o aprendizado é constante, a gente pede sempre um pouquinho de paciência para alguma coisa que não ande a contento, mas assim, a gente procura de todas as maneiras, né, manter o padrão de atendimento Unimed sempre voltado para o bem-estar do nosso usuário, mas principalmente para a excelência no atendimento, né? A gente preza por essa questão, né? Nós estamos assim incansáveis ali, né? Às vezes até sendo meio chato, mas enfim, é para isso que a gente está exercendo essa função, né, que foi nos dada aí pelo nosso presidente, o Luiz Felipe. Obrigada, doutor, e que a gente possa ter qualidade de vida e saúde, né? Porque eu acho que até para o médico é um pouquinho triste ver o paciente chegar com problemas no consultório, por mais que ele esteja acostumado a tratar da doença, mas não tem como não se comover com a situação de algumas pessoas, né? Sempre lembrar que atrás daquele jaleco tem o ser humano. Verdade. Né? Nós temos as mesmas dores, né? As mesmas inseguranças, intranquilidades, angústias, mas a gente foi treinado para conseguir controlá-las. A gente libera essas questões todas em outro momento, né? Jogando uma bocha, caminhando no Parque da Comissão, indo lá no Colosso da Lagoa, enfim, mas ali no momento a gente tem que estar focado, né? Mas a gente jamais deve esquecer que a relação é de um ser humano para um ser humano. Entender as angústias do nosso paciente e aí sim as coisas funcionam com excelência. Obrigada e sucesso para o senhor. Obrigado, Sandra. Obrigado aos nossos telespectadores pela oportunidade. Saúde sempre. Isso aí, amém.